Boa noite. Que já estamos ao vivo, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para a entrada, né? Hoje o IBDcist começa com a transmissão de lives trazendo mitos e verdades sobre o direito sistêmico. Acho que o Pierre já chegou aí. Já. Vamos aguardar a Eunice, que daí a gente tem que chamar os dois juntos, né, Suelana? É melhor. Aguarda um pouquinho, Pierre, que assim que a Eunice entrar, vocês serão adicionados simultaneamente. Boa noite. Pode adicionar o Pierre e depois dar um tempo e a Eunice entra. É? Uhum. Então, adiciona ali pro Belinho. Oi, Pierre. Oi, boa noite. Boa noite. Nós E aí? aqui no Sul, e você? E aqui, exatamente, Recife. Estou em Recife agora. Que delícia. E aí, Então, como vamos estão as coisas aguardar por aí? Tudo bem, a gente só está aguardando a Eunice, que ela está se posicionando também. Vamos chamar ela para participar conosco aqui dessa nossa live Mitos e Verdades. Opa, importantíssimo a gente desmistificar algumas coisas, não é? Exatamente, exatamente. A gente trouxe alguns pontos aqui, mas também conforme o pessoal vai entrando, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que nós vamos acompanhando e vamos respondendo se é mito ou se é É verdade. verdade. E se por acaso Exatamente. por acaso alguma pergunta ou dúvida não for respondida nessa live, teremos as próximas. Exato. E se alguém também assistir depois essa live, não conseguir assistir ao vivo conosco, também se tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso direct e nós respondemos. Aí, Alissa, se você puder, fixa o tema nos comentários. Não sei se você consegue fixar. Acho que fica melhor. Porque para quem for entrando já vê o que é, né? Isso, muito bom. Doutor Agemiro entrou aqui, colega de Arco Verde, poeta do sertão. Seja Oi. bem-vindo. Lides também entrou aqui. Eunice também acabou de entrar. Então vamos aqui fixar. Não sei se ficou fixada. Está entrando. Olha ela! Olá, presidente do IBDcist. Boa noite! Boa noite! Estão me ouvindo bem? Super bem! Tem um gato passeando na tela, uma gata. Acabei de ver também. Que alegria estar aqui com vocês. E trazendo uma boa discussão, né? Para a gente dialogar um pouco e trazer um pouco mais de luz para esse tema importante. Para aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a Verdade. gente trabalha, né? E desenvolveu, né? Nessa caminhada sistêmica, né? E Viveu, né? E viveu na prática. Fruto da permissão através da experiência e observação dos resultados. Então, tem muita prática e observação. E aí, Alissa, começa aí trazendo o... Eu vou começar com a que nós informamos ontem. E também, se alguém tiver alguma dúvida, como eu já disse no início, pode colocar aqui pra gente, que a gente vai conversando, vai dialogando. E caso fique mais dúvidas, pode mandar pra gente pelo direct também depois. Mas vamos começar aqui então.
Mitos e verdades. O advogado que adota postura sistêmica ocupa também o lugar de um terapeuta, psicólogo, coach ou constelador? Isso seria um mito ou seria uma verdade? E então, É um mito, né? Mito. grande mito. Grande mito. Verdade. É tão mito que acaba afastando, né, os profissionais desse conhecimento tão rico, né? E por isso que a gente se ocupou em fazer essa live, né? Para trazer esses esclarecimentos, né? Boa noite, Daniel. Que bom te ver aqui. Aos demais também. Em verdade, esse movimento, né, esse mito, né, se criou por conta da prática das constelações do judiciário, né? E, naturalmente, nós advogados, eu do meu lugar, né, percebi o quanto isso é um mito na nossa realidade enquanto profissional, né? No sentido de que, primeiro, a gente tem uma opinião já, né? O nosso interessante ponto de vista, enquanto instituto, nós temos um interessante ponto de vista de que constelação não é uma adequada solução de conflito, né? Então, a partir disso, a gente já considera que é um mito considerar que a constelação né, nos coloca num lugar, nós, advogados, no lugar de consteladores, né? E, portanto, essa pré-requisito, né, para se tornar um constelador, Um advogado sistêmico, teria que também ter o curso e a formação em constelação. Não. É verdade, isso realmente também é um grande mito que a gente acaba enfrentando no dia a dia, né? Porque existe muito essa confusão, né? De achar que todo advogado que queira dispor dessa visão sistêmica também tem que ter um curso de constelação familiar, e que não é verdade, né? O advogado que adota essa postura sistêmica, ele continua no seu lugar de técnico da lei, que é a principal função, ser técnico da lei. O advogado, ele é técnico da lei. Então, a gente trazer esse olhar dizendo que ele vira um psicólogo, um constelador, nós estamos praticamente ferindo até a própria Constituição, nesse sentido, se a gente for parar para observar o Código de Ética. O Código de Ética. E passando por cima dos demais profissionais, com todo respeito, né? Nada impede que nós tenhamos essas formações, esses múltiplos saberes, né? Nada impede isso. A questão não é essa, né? A questão é justamente você até faz o seu autodesenvolvimento. Quanto mais você tiver conhecimento, mais saberes, você vai ser ainda mais inteiro enquanto profissional. E outra coisa curiosa, né, gente? Eu lembro que antes de ter compreensão até mesmo das ordens da ajuda, eu me confundia, às vezes, no lugar de psicóloga dos meus clientes, né? Ou de salvadora deles, né? Porque a gente sai do lugar de advogado para ir para o lugar de indignado, salvador, ou se torna uma arma. Hoje ainda a Helena falávamos sobre isso, né? O quanto a não consciência dessas potencialidades dos nossos clientes, nós podemos muitas vezes virar arma na mão deles, né? Por eles não estarem contando a verdade dos fatos, a sua verdade, né, Helena, que é uma verdade relativa. Acho que é uma interessante. A pessoa até acredita naquilo que ela está trazendo, porque tem, além da história da família, da ancestralidade, tem fatores emocionais envolvidos. E ele nos usa, enquanto profissionais, para corroborar e até acentuarem argumentos que lhe respaldem mais ainda. Então, viramos armas, sim. E se não estivermos no nosso lugar e formos atender a solicitação que o cliente faz, é um lugar muito perigoso, o do Salvador. Um lugar perigoso e violento. É verdade. E como eu disse, bem falou, a questão dos múltiplos saberes que o advogado ele pode adquirir, na verdade, ele adquire enquanto ser humano, né? Então, ele pode exercer vários papéis, seja advogado, terapeuta, mas cada um no seu devido lugar. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a misturar as situações, começa a misturar
os saberes e acaba atuando um em cima do outro, a gente realmente acaba confundindo realmente o nosso próprio sistema, né? A gente acaba confundindo tudo e acaba misturando tudo e os múltiplos saberes acabam se dispersando, né? E perde a força na própria atuação. Perde a força, porque não está atuando no seu devido lugar. E os saberes sistêmicos, eles também não se restringem, né? As tecnologias, né, da nossa alma não se restringem à filosofia sistêmica trazida por Bert Hellinger, né? E sistematizada por ele. Então, vai muito além, né? Seria reduzir esse conhecimento tão vasto. Gente, tá uma invasão de felinos aqui, né? Olha, eu sempre parto de uma premissa. Um ser humano melhor e mais consciente do seu eu será também o melhor profissional. Sempre. Sim. Até porque a gente não pode separar, né? Como a gente fala, né? Eu sou o profissional, eu sou a Alice, eu sou a profissional, eu sou a mãe, eu sou uma só. Eu sou inteira. Exatamente. A gente lança, na verdade, um dos motivos da gente lançar esse Mitos e Verdades é também trazer quem está assistindo aqui com a gente, de interagir e também, se tiver alguma coisa diferente a acrescentar, ou depois quem for assistir, colocar lá nos comentários. É importante para a gente também ter esse feedback, né, da gente ter essa noção de como é que as pessoas estão vendo realmente essa questão dos mitos e verdades, dos posicionamentos sistêmicos e dos próprios posicionamentos na vida, né? Exatamente. Nós temos outros aqui que a gente separou, a gente pegou as principais, assim, do que a gente vem como instituto, né, como o IBDCist vem percebendo o que está essa confusão, né? Então, assim, a gente pegou alguns principais e aqui a gente trouxe o direito sistêmico. Ele é um campo de conhecimento que amplia a consciência e transforma a percepção sobre os conflitos. Esse seria um mito ou seria uma verdade? Essa é a mais pura verdade, né, doutora Eunice? Essa é a mais pura verdade. Essa é uma verdade verdadeira. Ele estuda a inteligência sistêmica, né? Ele justamente traz, né, todas essas informações que a gente desconhecia e que fazia com que nós nos colocássemos num lugar, muitas vezes, de fragilidade diante do próprio cliente, né? Num lugar muito de desconhecimento mesmo, né? Porque da complexidade do ser humano. Porque, afinal de contas, independentemente da área da atuação que a gente está lidando com pessoas, né? Mesmo que seja um CNPJ, são pessoas ali por trás, né? Isso. Então, e tem inteligência, né? Mesmo sendo pessoa jurídica, tem a inteligência ali naquele campo, né? Então, a gente está passando para o paradigma do estudo da inteligência sistêmica, né? A gente já inteligência emocional, a gente já desvendou tanta coisa sobre isso e agora a gente está aí desvendando esse universo e revelando e trazendo para vocês, porque o maior ganho que nós temos enquanto advogados nessa postura e nesse lugar é justamente a leveza que passa a ser o nosso dia a dia. Isso nos impede de nos envolvermos, inclusive, em questões que vão nos levar ao adoecimento físico e até mental e emocional, né, gente? Porque a gente acaba tratando com questões difíceis o nosso dia a dia, né? São injustas na maior parte das vezes. E quando a gente compreende que existe uma dinâmica sistêmica, uma inteligência sistêmica que está por trás de tudo isso e que tem razão de ser para aquele sistema, tudo o que acontece com ele, a gente inclusive abdica de um outro ponto que vem para frente, né, Alissa, no nosso dia a dia, das nossas preferências, né, de como conduzir aqueles casos, né? Então, os ganhos são muito largos, né, vastos, é um universo que a gente está aí explorando e percebendo no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, tudo que a gente está trazendo para vocês é o que a gente já observou e já percebeu que, de fato, nós, os grandes facilitadores de qualquer processo e da nossa saúde, somos nós. Então, quando nós estamos saudáveis, naturalmente, nós vamos ter um posicionamento saudável e trazendo o lado mais saudável daquela pessoa se comunicar conosco, o adulto dela. E não vamos ficar lá confusos com a criança, né? E agir como criança. Né? E é maravilhoso, né? E como é importante o autoconhecimento e a ampliação desses saberes. Né? Saber, primeiro por mim, em que lugar eu estou quando vou atender um cliente, em que lugar eu estou quando entro para uma audiência, quando eu estou desenvolvendo um instrumento petitório, claro, como eu estou naquele momento.
De que E lugar, aí, em que exatamente, e aí lugar eu estou aproveitando, recebendo, quando eu estou ouvindo o meu cliente, em que lugar eu estou quando eu estou ouvindo o meu cliente. A gente fala muito da escutativa, do estado de presença, mas realmente nós estamos com a escuta ativa realmente ali para aquele cliente, em que lugar? Estamos julgando, não estamos julgando? Então, eu acho que isso vai muito além do atendimento, como a própria Solena agora trouxe a petição, como nós escrevemos. Tudo isso traz, essas ferramentas sistêmicas trazem para a gente essa nova possibilidade, né? Essa possibilidade de estar presente. A minha fala está permitindo que o cliente trabalhe com as soluções vindas dele, dos recursos que ele já tem, ou eu já estou induzindo uma solução que eu acho que é a melhor. exatamente. E em relação a isso, vou dar só um spoiler aqui, que a gente está preparando aí uma novidade bem quentinha para vocês, né, sobre essa temática e como a gente vai poder colocar isso tudo na prática. Então, como a gente vai poder exercer uma advocacia mais leve, mais tranquila e na prática, como a gente vai poder desenvolver isso na labuta da gente da advocacia. Então, tá vindo uma surpresa boa aí. Que a gente vai contar na próxima live, né, Pierre? Isso. Na live da quinta-feira que vem. Exatamente. Então, já fica aí esperto, já fica antenado aí que semana que vem tem novidade boa. É isso aí. Vamos para a próxima aqui que a gente tem. Ao adotar a postura sistêmica, o advogado busca sempre pelo acordo. Eu acho que essa é uma das principais questões do mitos e verdades que a gente precisa trazer esse olhar, né, do Instituto. Advogado sistêmico é aquele bonzinho que faz de tudo para que aconteça. Que não vai ingressar em juízo. Nunca, não imagina judicializar jamais. Nunca vou entrar com a demanda judicial. É mito ou verdade? Mito! Vamos fazer coro. Mito! Mito! Muito mito! E aí chega até enche a gente de vontade de falar. Vontade de gritar, né? Mito! Sai dessa, amplia o teu olhar sobre as possibilidades que o direito sistêmico propicia na atuação. Exato. Os processos eles vão continuar existindo, a judicialização vai continuar. Mas aí de que forma a gente volta, né? De que forma que nós vamos trabalhar com aquele cliente? Vão ter clientes que necessitam ingressar em juízo. Mas aí de que forma nós vamos estar ali? De que forma nós vamos ingressar uma inicial? Como nós vamos escrever essa inicial? Qual será o nosso posicionamento perante o processo, perante o cliente, perante a outra parte e perante o juiz? E tem um ponto fundamental nisso, só um pouquinho, Su, deixa eu só falar um ponto fundamental. Muitas vezes a gente, inclusive, vai demover a ideia do cliente em abrir mão de algo por um acordo, porque é mais fácil. Porque com a consciência da inteligência sistêmica, a gente vai demonstrar para ele o quanto aquilo vai trazer mais peso e vai deixar ele credor, muitas vezes, do outro, né? Então, o quanto abrir mão, né, por um acordo, por uma pseudo-facilidade, pode ser um enorme peso, até mesmo para os seus descendentes, considerando a inteligência sistêmica. Então, ainda por cima isso, gente, não significa que às vezes o que parece mais fácil, né, seja o que traga equilíbrio para aquele sistema. Então, por isso que eu estudo da inteligência sistêmica. A gente tem atenção a esse fato também, porque às vezes o cliente, já aconteceu conosco, né, do cliente, não, eu quero deixar tudo para ficar um credor, que o outro fique um credor, manter aquele vínculo, né? Então, às vezes, com isso, a gente até facilita uma solução que até nos surpreende, né, Alissa? Então, trazer o cliente para essa realidade, para essa consciência é fundamental, é o que nos cabe. Porque a gente sabe que tudo são reproduções, há reincidências, alguém vai estar honrando, olhando, querendo compensar isso. E aí?
né? A gente vai fazer de conta que não sabe, enquanto advogado que conhece o saber sistêmico, né? Exato. E assim, interessante, eu vou querer só uma parte rapidinho, que quando a gente também entrega essa elucidação para o cliente, que ele é quem vai decidir se vai ingressar com a demanda, se vai realizar um acordo, a gente realmente tira das nossas costas essa responsabilidade de estar dizendo faça um acordo ou não faça um acordo. Isso acaba ficando mais leve. Eu digo isso porque eu passei por uma situação dessa parecida agora, em que eu realmente não lancei expectativa de algo que não é meu. Então, assim, nos foi perguntado se era interessante um acordo ou não. Eu disse, olha, existe a possibilidade do acordo, que vai reduzir o processo, você não vai responder, mas se você não tiver a vontade para fechar o acordo, é uma opção sua, você vai escolher se vai fechar o acordo ou não, é uma opção sua enquanto adulto, né? Que a gente também esclarece ao cliente que ele é o adulto e que ele faz a escolha, e não eu, enquanto advogado, eu posso orientá-lo juridicamente quais são as consequências das escolhas. Mas a escolha em si é dele, né? Então, a partir do momento em que ele chegou para mim e disse, olha, eu não quero mais, a gente percebia nitidamente que um acordo era um peso para ele. E ele queria continuar com o processo. E a gente disse a ele, se você continuar, o seu direito é bom, a gente pode continuar num processo judicial. Isso não impede que mais na frente haja uma possibilidade de um acordo. Né? Mas ele, enquanto pessoa, enquanto adulto, ele disse, não, mas mesmo assim eu quero um acordo porque eu não quero mais esse processo. Então, a escolha sua. Né? A gente entrega ao cliente o que é dele e ele vai escolher, mesmo se isso for pesado para ele. Aí é ele que vai escolher. Ele tem autonomia para escolher o que ele quer. Devolve a responsabilidade e a autonomia para o cliente. Exato. E essa é a nossa ideia. Tanto que a autocomposição é estimulada no código. O que é autocomposição? E aí vem outra questão, né? Que quantas vezes já aconteceu com vocês, talvez, colegas que estejam nos assistindo, de serem surpreendidos. Uma reclamatória trabalhista, muitas vezes acontece isso. Ontem ainda na reunião a gente trazia, né, os colegas casos, em que os próprios clientes estão ali dispostos a fazer o acordo e o advogado, não, você vai ganhar mais se você permanecer na lide, né? E também não está respeitando o desejo. É sempre autonomia de vontade, é autocomposição. Então, o que nos impede, muitas vezes, de ok, mesmo que o cliente vá abrir mão, então fica aquela sensação, né, que é o que traz muito peso para nós. Mas aí a gente não vai ganhar. Talvez a gente tenha que rever a forma como os honorários são estabelecidos e estabelecer de forma que não fique atrelado ao risco. As pessoas não vão concordar, então é uma mudança de cultura da própria sociedade, né? Que também não consegue valorar o nosso trabalho. Isso também tem a ver conosco. Como a gente se respeita no nosso exercício profissional? Ou será que a gente também sorteia o nosso trabalho? Então, tudo tem a ver conosco. É o autoconhecimento. Então, sem isso, inviabiliza qualquer avanço, porque a gente vai estar reproduzindo aquele nosso padrão e está atraindo clientes com a mesma postura. Então, volto de novo, a questão é nossa, é conosco. Exato. E como também falou, o respeito, né? Traz o respeito, a gente olha com respeito para o cliente nesse sentido, porque você dá escolha para ele, você olha para ele como adulto. Porque no momento que você decide o que é melhor ou não é, em que lugar, voltamos aí para esse ponto, em que lugar você está? Você está no lugar de pai e mãe do cliente? Você está decidindo por ele, você sabe o que é melhor para ele. Ele é muito fraco e irresponsável. E aí, dessa forma, será que você realmente ele vai, no final, achar que deve ele pagar os honorários? Afinal, assim, você decide a vida dele? Exato. Então, são várias nuances que a gente precisa estar atento. E por quê? Para que isso não ocorra. Porque a gente volta, aqui a gente comenta muito, um acordo nem sempre é a melhor solução. O acordo nem sempre pode ser cumprido. A gente sempre vai voltar. Então, não quer dizer a gente trabalha para o melhor do cliente. Pronto. Mas não quer dizer que ou o processo judicial é melhor ou o acordo é melhor. Exatamente. E assim, foi muito importante. Quando você tocou nesse ponto, eu vi exatamente o que aconteceu nesse caso hipotético, que foi uma demanda criminal, né? Foi feito um acordo de não perseguição criminal, que agora existe essa possibilidade de acordo junto com o Ministério Público, né? De fazer esse acordo de não perseguição criminal. E ficou nitidamente claro que um acordo para o cliente ia ser muito dispendioso. Ficou mais de... Era
um valor de mais de 50 mil reais, um valor, por conta da pandemia, aumentou mais de 10 mil reais e acabou ficando um valor realmente muito vultuoso, né, para que ele pudesse pagar, mas mesmo assim ele quis ir esbravejando, ou seja, nitidamente aquele acordo não era assim, não trazia paz para ele. Mas ao mesmo tempo, a gente esclarece, e assim, isso para mim eu fiquei muito tranquilo, por isso que a importância do posicionamento sistêmico, de você entender que você, dando autonomia ao cliente, você também tira a responsabilidade das suas costas. Eu digo, eu fiz o que o meu técnico jurídico determinou, que era de orientar ele em cada uma das escolhas que ele tivesse. Então ele escolheu. Então se ele escolheu, ele que cumpra com o destino dele. E aí eu fiz a minha parte de dizer, de esclarecer a ele quais são as nuances de cada escolha dele. Então, se ele escolheu pelo acordo ou escolheu pelo não acordo, pela continuidade do processo, era questão dele. A gente deixou muito claro, olha, qualquer escolha que você tomar, a gente vai estar aqui. Se você quiser o acordo, a gente vai fechar, elaborar o acordo dos termos. Se você quiser ir para a instrução criminal, a gente também vai ter uma chance boa de realmente desconstituir os crimes que lhe foram imputados. Mas a autonomia é sua de resolução dessa questão. E realmente optou por um acordo que provavelmente para ele realmente não trouxe muita paz. Assim, a gente percebe que para ele não resolveu internamente a questão, mas é dele. É dele essa questão. E aqui a outra que a gente tem, eu acho que meio que corrobora com tudo isso que a gente vem falando, né? O advogado que adota postura sistêmica está presente para facilitar a manifestação do real interesse dos envolvidos e a consequente adequação à legislação vigente. Mito ou verdade? E eu ia falar justamente isso, uma enorme de uma verdade, né? Porque quando a gente acaba saindo do foco da nossa profissão, a gente não consegue ficar atualizado, né, gente? E aí sim a gente pode pecar. Então, a gente tem que estar atento, a legislação é muito dinâmica, né? E então a gente não pode, de fato, sair do nosso trilho nesse sentido, né? Porque a gente não vai estar fazendo daí a função social da nossa profissão, né? E atendendo aquilo que, de fato, vai levar a uma possibilidade de seja de uma compensação ou de uma até mesmo cumprimento de algo ou pagamento de algo devido, né? Então, acho que a gente vai para um movimento em que haja maior retidão de todos nesse envolvimento para uma solução, porque isso vai dar sustentabilidade. Porque a gente sabe muito bem, né, que a pessoa, às vezes, ela acaba, por um momento, concordando, mas a reincidência vem ainda com o conflito exacerbado, né? Então, a gente tem que ter muito respeito, sintetizando tudo isso, né? Exatamente. E aí, mitos e verdades reverberaram bem em você? Tem mais uma. Tem mais uma, Su, tem mais uma. Essa aí a Selena faz, aí, ali. Então, Selena, a última é tua. Essa é ótima. O direito sistêmico é o mesmo que constelação familiar? Depois Boa, disso hein? tudo que você ouviu, ainda tem dúvida? Vamos fazer coro? Mito! Não. Constelação familiar tem um valor enorme, é um meio de fazer terapia, sim, uma terapia valiosíssima, que nos permite autoconhecimento, liberação do nosso sistema. Para o advogado é importante fazer. Acho que para todas as pessoas deveria, uma vez na vida, pelo menos uma vez, conhecer de verdade o que é uma constelação. Mas direito sistêmico é outro assunto. É uma área específica. Direito. E quem pratica, advogado. Constelação é terapia. Quem pratica é terapeuta. É o terapeuta quem conduz, é o terapeuta quem dá o direcionamento, enfim. O direito sistêmico, ele realmente, como a Suelana falou, é outra visão do direito, que os operadores do direito podem realmente visualizar o direito de uma nova perspectiva, de uma perspectiva mais leve, e de
que a gente possa aplicar isso em várias profissões jurídicas, né? Não só na advocacia, mas no Ministério Público, na magistratura, né? Nas carreiras policiais, enfim. Né? Então, a gente pode realmente agregar isso no exercício da nossa profissão. Isso não quer dizer que a gente tem que ser obrigatoriamente constelador, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a filosofia sistêmica, né, Pierre? Até é importante Isso. esclarecer também que há abordagens no sentido de o que, para mim, Eunice, no meu interessante ponto de vista, quando a gente quer trazer o direito sistêmico como sinônimo à constelação, a gente está praticamente cometendo uma ilegalidade, né? Se apropriando de algo que é de uma vasta literatura de Bert Hellinger, né? E para ser constelador, você não precisa ter graduação nenhuma, né? Então, você pode estudar as constelações, independentemente da profissão que você já tenha ou não tenha. Né? As constelações, elas são conhecimento universal. Elas estão disponíveis até mesmo porque elas fazem parte da nossa consciência sistêmica, da nossa alma. É um saber que faz com que a gente esteja aí transpondo um paradigma, né? Do paradigma cartesiano para o paradigma sistêmico, ampliando esse olhar para o todo. Isso não tem contraindicação, é indicado para todos. Agora, querer reduzir a força de um movimento de constelação para dizer que isso é um direito sistêmico, para mim é reducionista demais, né? E o direito, ele pode, por outro lado, beber dessa fonte, desse conhecimento, da filosofia sistêmica, para justamente trazer até mesmo legislações que deem sustentabilidade às decisões, aquilo que é sentenciado, aquilo que nós trazemos, né? Como assim? Vamos trazer para um exemplo prático, então, que está na nossa cartilha até, né, que a gente trouxe enquanto primeira comissão aqui em Santa Catarina, a gente traz ali a questão dos natimortos, né, que uma mãe foi lá, ingressou em juízo pedindo administrativamente até para que tivesse direito a colocar o nome do filho não nascido na certidão. Ela não queria que constasse natimorto. O bebê, né, não nasceu, ele ficou em desenvolvimento, feto até o 6º mês, e ela queria dar esse direito. E aí isso foi reconhecido. E o que é isso? Isso trouxe paz a ela, trouxe lugar de pertencimento a esse feto, aquele sistema. Isso é o estudo da inteligência sistêmica. Então, o que mais podemos trabalhar dentro do direito em prol de que as pessoas se sintam atendidas nas suas necessidades essenciais, seja de dar um nome para um filho não nascido. Tem algo mais digno que isso? Então, é devolvendo a dignidade, e tem vários aspectos, como compensar isso na natureza. Às vezes há tantas discussões no direito ambiental, por exemplo, que às vezes uma compensação vai resolver aquilo que não vai resolver demolir algo que foi construído de forma irregular. Então, são olhares que a gente vai ampliando. Na própria questão do consumidor, né, Pierre? É tão rico, é tão vasto esse universo. Na área trabalhista, é impressionante, né, a percepção de você não ser também vítima do seu cliente, de que ele quer porque quer algo que, na verdade, ele quer é punir, né, o empregador por alguma outra razão, mas não está dentro da lei. Então, nos cabe, sim, ver a legalidade de tudo que o cliente quer e dar limites a ele, no sentido de que, não, isso aqui não é legal. Não é legal dentro da lei mesmo, né? Falando no universo. Enfim, já me outro que tem ressonância com esse pedido que você quer. Exatamente, tem profissional de todos os estilos para todas as áreas. Mas dizer que direito sistêmico é constelação, primeiro que o direito sistêmico não é um meio adequado de solução de conflito, muito nem a constelação. Então, o direito sistêmico, a gente está em construção, ele está sendo empiricamente construído, experimentado. E nós aqui no Instituto falamos no lugar dos advogados, que estão já nesse universo em construção há 5 anos praticamente, e trazendo acréscimos no seu dia a dia, compartilhando com vocês, não é, meninas? Não é, Pierre? Isso, exatamente. E a gente utiliza realmente dessa filosofia sistêmica para ser uma das bases do direito sistêmico, que não é necessariamente a única, que realmente existe essa confusão, né, entre a filosofia sistêmica como se fosse o direito sistêmico, e não é. Né? E por isso que a gente vem trabalhando nesse sentido de conseguir trazer isso para dentro da própria academia. Eu falo como recém-formada, né, o quanto isso me auxiliou, porque eu tenho isso no escritório aqui para a Eunice, então o quanto isso me auxiliou, esse olhar para o direito, o quanto eu consegui equilibrar o saber sistêmico com o saber tradicional da própria faculdade.
Então, um aluno saindo com essa visão, o profissional já sai, né, a gente já sai como um novo olhar, um olhar ampliado para o direito. Então, isso é muito importante, porque a academia é importante. Né? Nós sabemos que isso é importante para a sociedade toda. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido de conseguir trazer esse olhar para dentro da própria academia. Exato. E também olhar com essa importância, nesse lugar de importância. É bem isso. Acho que já deu, né, gente, por hoje. Eu Pelo acho visto, que a gente trouxe todo mundo realmente... concordou. A gente trouxe algumas reflexões, né, que são das nossas inquietações em relação à temática, né? A gente acaba vendo muita coisa que acaba sendo destoante da nossa verdade, né? E acho que a gente trouxe realmente essa ideia dinâmica de trazer mitos e verdades para que cada um também possa refletir, né, no exercício da advocacia, no exercício da magistratura, no exercício do Ministério Público também, das profissões jurídicas, para que a gente possa realmente compreender melhor como essa dinâmica do direito sistêmico. Né? É isso aí. E na próxima live nós estaremos aqui, quinta-feira que vem, contando a nossa novidade que o Instituto está trazendo. Não percam, vai ser fantástica. Helena, gente. Vamos lá, gratidão à presença de todos, pelas colaborações e pela concordância, né? Já que não houve discordância do que nós estamos trazendo, mas é fruto da nossa reflexão mesmo, do nosso dia a dia. Então, que possamos colaborar com vocês. Né? Como recém-formada, já conseguiu conduzir atendimento, Alissa? Já! Você, como recém-formada, já conseguiu conduzir atendimento, Alissa? Já. Conta aí. Na verdade, antes mesmo, né? Como eu digo, né? Minha experiência é na prática, né? Eu vivo na prática com a Eunice, então eu tenho a melhor professora que eu poderia ter. Eu sempre falo e gosto sempre de frisar, né? A Eunice, antes mesmo de ter um nome, ela já fazia. Dessa forma sistêmica mesmo. Então, o atendimento sistêmico que a gente traz no escritório já é de muito tempo. Não é de agora, mas com certeza já consegui colocar em prática e colocamos aqui diariamente. Então, sim, a Luana, eu te convido a assistir a live desde o início, a gente está já no momento de encerrar aqui, mas sim, já teve retorno financeiro, atuação judicial, atuação extrajudicial, em todas as formas de atuação que nos compete do lugar de advogados, né, eu acho, desculpa eu nesse interromper, mas acho que o ganho maior que a gente tem é como exercer uma advocacia mais leve e tranquila para a nossa saúde mental. Acho que esse ganho, acho que a gente potencializa em outros ganhos, né? Exatamente. Que nos anima. Que vai além de qualquer outra coisa, né? E nos anima a estarmos aqui com vocês, né? E estar no nosso lugar. E como foi dito no início da live, registre aí nos seus comentários as dúvidas que você tenha, traga suas perguntas, teremos muito mais de mitos e verdades aqui nesse canal. É isso aí. E se gostou, tchau, gente. Até a próxima. E se gostar, compartilha e joga aí para o pessoal, para a gente começar a criar essa cultura também. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Pode chamar no direct. Tchau, gente. Vou fechar o né? Isso agora. Encerrar?